Oi, gente, boa noite. Estamos chegando com a nossa live entrevista. Hoje falando sobre cultura do estupro. É o nosso tema de hoje, tema sério. Mas quem vai conversar com a gente sobre isso é a nossa Darlise Neves, que é psicóloga, que tem grande experiência aí nessa área comportamental e outros assuntos. Então ela vai bater esse papo aqui com a gente hoje. A nossa live começando, na verdade, excepcionalmente na terça, que ontem a gente teve um problema técnico, não conseguimos acessar aqui a live pelo Instagram, pelo jeito estava tendo alguma instabilidade, mas hoje, pelo que eu estou conseguindo ver aqui, já estamos na área. Boa noite para o pessoal do Noveleiro Geal, que eu vi que acabou de entrar aqui. E daqui a pouquinho, então, eu só estou aguardando a nossa entrevistada chegar. Boa noite para o Vavá, lá de São Paulo, meu camarada que está sempre aqui dando aquela força. Pontualmente ele já está por aqui. Se vocês puderem me falar se o sinal tá bom, se a imagem tá boa, se vocês estão vendo como é que tá tudo. Enfim, é o tempo para a gente aguardar aqui o pessoal ir chegando e também a nossa convidada, que eu já não vou perder tempo, ela já está por aqui e eu já vou fazer a conexão com ela, porque segunda vez que ela vai estar aqui com a gente, a psicóloga Darlise Neves. O tema é sério, o tema é importante. Ah, boa Ah. noite! Agora sim! Eu fiquei muito triste ontem que eu não consegui ver Darlise. Como assim? Não pode. Não pode ver. Eu também Olha. agora fiquei tão feliz, assim, ver teu rostinho, assim. Ah, Gente, não olha, é? puxa E, vida, ontem realmente eu fiquei também muito é, frustrada, sabia? nem vamos falar Não, de ontem. Nem a- vamos falar de ontem. puxa vida, mas assim, é porque não é todo dia que eu tenho É, essa honra de dividir uma live com você, né? Não é que todo isso. dia. Então, de repente, né, surge no dia justamente um problema, mas que bom, estamos juntos Bom, aqui. A minha imagem tá legal, tá? tá ótimo. Então tá ótimo. Que eu não botei muita luz, Isso, tô tá. ouvindo perfeitamente. Isso aí, ó. Gente, o pessoal tá chegando aqui agora. Eu quero apresentar para vocês Darlise Neves, que é psicóloga. Ela já atua aí em vários segmentos, né, na área comportamental também, de saúde, né, Darlise, se eu não me engano. Exato. Enfim, tem várias atuações e eu convidei Darlise. Na verdade, a gente já tinha se falado, né, a gente faria uma live na semana que vem, ainda com um assunto que a gente não tinha pensado muito bem, e surgiu toda essa questão da cultura do estupro, né, através do caso do Robinho, da condenação que, enfim, aconteceu lá na Itália, e a questão do fim do contrato dele com o Santos, enfim, toda essa problemática que vocês já estão acompanhando, né, parou o Brasil, a gente está todo o tempo todo falando disso, e mais do que é necessário, né, a gente conversar sobre esse tema, refletir, e com a ajuda, com a luz da psicologia. Eu achei muito importante, Darlise, que você pudesse conversar isso, né? E vai ficar, a nossa live fica salva, né? Como todo mundo sabe. E quem não viu agora vai ver depois. E é importante que a gente faça esse movimento de esclarecer, de refletir, de pensar sobre um assunto que não é fácil, né, Darlise? A gente está vivendo momentos, e ainda tem a questão da pandemia nesse momento, né? A gente tem vários Exato. casos que se somam. Então, eu queria que que você desse seu boa noite, que você pudesse falar um pouquinho. Acho que eu vou já seguindo aqui o tema, que aí você vai ir falar um pouquinho sobre esse conceito, né, de cultura do estupro, que nome é esse, o que está envolvido nesse tema. Enfim, vamos abrir assim, aí aos poucos a gente vai passando nos outros temas, tá bom? Tá ok, Wellington. Muito obrigada pela oportunidade. Uma boa noite para todos que estão aqui. E quero lembrar realmente que a importância de falarmos nisso, porque nós estamos numa época de vários conflitos sobre isso. Isso também indica que vozes, principalmente as vozes femininas, as vozes das mulheres, elas estão problematizando, elas estão realmente fazendo barulho, e isso é muito importante. Precisamos manter, aquecer, né, esse espaço que E, agora nós estamos conquistando a duras penas. Tá? perfeito, isso mesmo. E cultura, nós sabemos que cultura é toda a formação de crenças, de valores,
de referências de comportamentos, de tradições, de costumes, né? E que isso tudo, então, vai se formando, então, esse termo, né, de cultura, que é através da interação, da convivência, das trocas entre as pessoas, e vai se reproduzindo, vai se fundando, vai se produzindo cultura e se reproduzindo cultura. Uma coisa importante, então, quando a gente questiona a cultura, a gente está colocando uma abertura para uma renovação dessa cultura, em bases de tantos avanços que nós estamos lutando a cada dia. A cultura do estupro, quando essa nomenclatura veio na segunda onda do feminismo, em que algumas mulheres fazendo uma análise social, né, das sociedades, e lá, nesse caso, foi lá nos Estados Unidos, e aí elas puderam, então, perceber que realmente, assim, para além das estatísticas, simplesmente, existia, de fato, uma cultura em que possibilitava, que empoderava homens a objetificarem o corpo das mulheres. Então, a cultura do estupro nada mais é do que a objetificação sexual da mulher. E essa objetificação sexual, ela já advém desde esse sistema, né, do patriarcado, em que a dominação e os privilégios dizem respeito aos interesses do homem, e com isso a mulher, ela sempre foi colocada numa certa invisibilidade, em que suas funções primordiais era atender a esse desejo. Então, existem dois dispositivos que até hoje vigoram na nossa cultura, que é justamente a mulher parecer que tudo que ela faz é para agradar ou para ser escolhida por um homem, para assim poder casar, enfim. E o outro dispositivo é a maternidade, que também a coloca num espaço mais doméstico e que coloca sobre ela, unicamente, a maioria das vezes, sobre ela, todas as responsabilidades, funções e ocupações em relação aos seus filhos. Então, existem esses dois dispositivos, que é o amoroso e o dispositivo da maternidade, em que também nós precisamos estar sempre repensando, porque foram os dois pilares em que o patriarcado, né, se utilizou para domesticar as mulheres e ou objetificá-las de acordo com os seus interesses. Quer dizer... Ah, fala. Pode falar, desculpa. E a cultura, então, do estupro nada mais é do que a expressão mais radical do desejo de domínio sobre a mulher, do desejo de subjugação dessa mulher e de consumo. Quando nós falamos em relação objetal, é porque existe aí uma dessubjetivação da mulher. Quando nós falamos em que se utiliza do corpo da mulher como objeto, nós estamos falando que é uma ação em que retira o protagonismo da mulher frente ao seu corpo. Então, como que isso se dá? Isso se dá cotidianamente. Isso se dá também no dia a dia, em pequenas crenças que se foram solidificando na nossa cultura, na nossa sociedade, em que a mulher, ela sempre, de alguma maneira, está sempre meio que se oferecendo também como objeto, mesmo que a um nível muito inconsciente, e o homem a recolocando sempre nesse lugar. E a cultura do estupro fala, então, dessa expressão mais extrema, mais radical, de subjugação do corpo de uma mulher ao seu bel prazer, no caso do homem. Então, isso é muito sério, isso é muito grave, porque quando a gente fala que a cultura do estupro é porque existe realmente uma norma já. É porque, estatisticamente, são muitos casos, diariamente, de mulheres que são estupradas, né? Quando não se chega também ao feminicídio. Então, estabeleceu-se uma cultura do estupro devido ao altíssimo índice de casos
que vigoram até hoje e que, de alguma maneira, parece que cai numa certa naturalização da forma que eles tratam as mulheres, né, quando essas denunciam, quando isso vem à tona. Então, assim, e passa então a fazer parte de uma naturalização e por isso é incorporado na cultura. Então, a gente precisa estar sempre fazendo esse trabalho de requestionar essa cultura, essa moral que está aí por detrás dessa cultura, para que a gente possa renovar, desconstruir e reconstruir, né? E produzir uma outra cultura, tá? Porque quando se estabelece que já é cultural, é porque está se normalizando. E aí, ou melhor, se normalizou por muito tempo, de alguma maneira, até chegar o movimento feminista para dar o basta nisso. E eu estou recolocando isso porque foi uma das falas do Robinho que mais adiante nós vamos retornar. Vamos falar, vamos sim. Eu queria, antes de entrar no caso dele, perguntar para você assim, se todo esse histórico, né, que você desenhou aí para gente, se pudesse ser resumido, isso também tem a ver com machismo, né? Exatamente. Porque o machismo é a linguagem mesmo desse patriarcado, né? Então, o machismo é uma referência, né, de alguma forma de masculinidade, né? Quando o cara ele é machista, ele encontra nisso o seu valor e a sua referência de masculinidade. E com isso, ele então faz imperar toda essa objetificação da cultura Claro. Opa, ô Darlise, e aí então, já entrando nesse caso do Robinho, tá me ouvindo? Tô sim, tô. Nesse caso já do Robinho, que você até citou aí a fala dele, né, que ele até uma hora falou algo parecido com existe um movimento feminista, e aí parece que não tem. Ele disse que infelizmente, ele falou que infelizmente existe um movimento feminista. Infelizmente para estupradores, óbvio. Sim. Sim. E aí eu queria que a gente fizesse essa relação, que você, né, pudesse trazer para a gente um pouco dessa cultura, né, do estupro dentro dentro das questões que vieram à tona com o caso dele, porque ele só teve, na verdade, também o contrato rescindido com o Santos, né, por conta desse movimento, né? Por conta com de toda certeza. essa... Se não fosse isso... Sim. Não é? Sim. A pressão social foi bem forte, as mulheres se uniram muito, porque apesar de tantas coisas que falam, né, vulgarmente sobre o movimento feminista, né, apesar disso tudo, o movimento está cada vez mais se expandindo, se multiplicando, e mesmo aqueles que talvez não tenham tanta afinidade, mas por um senso ético próprio, né, foram contra. E como é importante as pessoas colocarem, né, a boca no mundo, porque só assim que eles viram que isso poderia gerar prejuízo econômico, né? Porque aí os patrocinadores se sentiram na obrigação de dar alguma resposta, porque senão é o negócio deles que entraria em prejuízo, óbvio. Exato. E aí, exato. Por causa da pressão dos patrocinadores, o clube resolveu, então, rescindir. Então, não foi nada por causa das mulheres, em defesa das mulheres. Foi por causa das mulheres que fizeram barulho, porém, com o receio do prejuízo que causaria economicamente. Apenas por isso. Não houve nenhuma ação ética, nenhuma ação puramente humana referente à mulher. Impressionante isso. Impressionante é como que o poder econômico pode reger, né, a moral das pessoas, a moral ética das pessoas, sabe? Então, somente em ameaça a esse poder econômico que foi que realmente fizeram alguma coisa. Esse é um ponto. O outro ponto é que deu para perceber que a atitude do Robinho, primeiramente, quando ele coloca, né, que
infelizmente, né, do movimento feminista, porque ele está querendo também trazer os conservadores para o seu time, para o seu lado. Porque depois ele tirar uma foto com uma Bíblia na mão é de uma hipocrisia absurda. Porque ele está com uma Bíblia na mão sem a menor consciência ou remorso ou responsabilidade daquilo que ele fez. Ele está com uma Bíblia na mão para dizer às pessoas que ele é um homem de bem, que ele tem moral, que ele tá, sabe, que ele é religioso. Isso é de uma hipocrisia muito grande. Então, quando ele utiliza esse discurso que realmente as mulheres feministas devem incomodá-lo bastante, mas ele também utiliza isso para ganhar, né, créditos em cima dos conservadores, em cima também daqueles que são fanáticos pelo Santos, pelo clube, e também para pegar, né, de repente, alguma massa aí religiosa e também para fazer um certo conchavo com o presidente. É porque enfim, polarizou, né, o Darlene? Polarizou. Ficou de novo, acabou polarizou. Que o fato em si polarizou em cima, né? Para você ver como que essa cultura, ela está realmente enraizada mesmo, né? Porque ainda existem mulheres e homens, né, que estão tentando defender o Robinho. Uma outra coisa que ele coloca, sim, sabe, que é ridículo, sim. é que a questão, né, do sexo oral não ser sexo, sabe? Como se não fosse, né? E aí eu fiquei pensando, quantos acreditam nisso ou se fazem, né, por acreditar nisso? Então nós temos que começar toda uma educação sexual dos homens, dos machistas, porque é sexo. Claro, é sexo. Não deixa de ser. Não, pois é. Houve, então, fato. Assim, ainda tem esse tipo de coisa. Então a gente vai ter que ensinar o que é consentimento e o que não é consentimento. Uma outra coisa que ele colocou também, e que me deu assim, uma forte indignação também, tudo me indignou muito, foi ele ter dito que ela não estava nem consciente, não estava nem sabendo o que estava acontecendo, ela estava bêbada. Então, existem duas questões aí. Quer dizer que quando uma mulher bebe, ela perde total credibilidade perante a sociedade. Se fosse ele que tivesse bebido, ou até mesmo se drogado, a cultura patriarcal iria poupá-lo. Ia dizer, puxa, mas ele estava sob a ação de drogas. Puxa, mas ele tinha bebido muito, ele estava sob a ação do álcool. Entendeu como funciona? Nós já vimos isso aí. Já, agora, em vários casos. Como foi? Como a mulher, de repente, ela pode ter tomado um drink ou outro e podia realmente estar bêbada, alta, ele, então, desqualifica qualquer coisa porque ela estava bêbada. E uma outra coisa, quer dizer, se ela estava bêbada, inconsciente de tudo que estava acontecendo, a responsabilidade dele ainda é maior. E dos outros, né? Na verdade, e dos grupo. outros. Poderia ter, sei lá, ido para outro. Porque, peraí, né? ela não está ciente, ela não está consciente, ela não está sabendo o que ela está fazendo. Se ela não tem condições de consentir, de dizer sim, que isso é parte do desejo dela, nós não podemos fazer isso. Porque Claro. o dia de amanhã chega. Ela vai ter consciência do que aconteceu. Como assim? Existe uma pessoa ali, existe gente, existe sentimento ali, existe uma mulher ali. Não existe um objeto, uma bonequinha para pegar, se masturbar em cima e simplesmente jogar fora. Exato. Então, essa questão que nós lutamos assim, né, nessas décadas, somos pessoas. Isso é muito sério. Um homem que acha que pode, né, se aproveitar, né, da vulnerabilidade de uma mulher, seja em qual circunstância for, para forçar, né, um sexo, ele está sendo, assim, ele está expressando ali uma ação perversa, porque os perversos agem assim. Os perversos,
eles simplesmente objetificam a vítima, sentem prazer justamente nessa dominação onde o outro está completamente entregue e vulnerável. Uhum. Então, é a dominação, né, que você fala. A dominação, o poder, né? o poder. Então, essa masculinidade que impera na nossa sociedade, ela tem como base justamente o exercício desse poder e de consumo. É o poder e o consumo do corpo da mulher. É poder e consumo. E consumo. Entendi. É poder e consumo. E aí, para se justificar, é uma outra característica que existe nessa cultura, o corpo da mulher, o único crime em que o corpo da vítima é usado contra ela é do estupro. Entende? Então, o que eles fazem? Eles culpabilizam a vítima. Eles colocam na cultura, nas informações, né, uma série de justificativas, como se isso fosse dar legitimidade a ações assim. Então, por exemplo, ela estava com uma roupa muito sensual, ela estava bêbada, ela mandou nudes para mim. Olha, uma mulher pode, hoje em dia em redes sociais, eu vou até deixar muito claro isso, porque teve uma que outro dia me perguntou por direct, porque foi uma situação em que ela tinha realmente expressado que ela queria muito, né, transar com aquele cara, mandou vários nudes, aquela coisa toda. E, de repente, no dia do encontro, ela não se sentiu bem, ela não gostou da forma que ele estava tratando e tal, e ela não sabia se ela tinha o direito de dizer não. E eu falei, Caramba. Você tem o direito de dizer não sempre. Mas aí ele ia dizer que eu mandei nudes. Ué, você pode mandar quantos nudes você quiser, você pode mandar nudes todos os dias. Mas se na hora lá você está sentindo que não está sendo bem tratada, se você está se sentindo mal, se você não quer mais fazer, o corpo é seu. A qualquer hora você pode dizer, chega, não, acabou, sempre. Sim. E o outro que tenha, não, e o outro que tenha sensibilidade de pelo menos saber por quê. Para que depois possa, se tiver um relacionamento ou não, a coisa progredir de uma forma bacana. Agora, o que é colocado na nossa cultura? Através dos costumes, através dessas mensagenzinhas toscas que muitas mulheres e homens também, assim, ainda reproduzem, né? É que se você deu confiança, você não tem o direito de dizer não. Se você abordou o cara... Né? Exatamente, é a cultura. É a cultura do estupro. Essa é a cultura do estupro. Da mesma forma que ocorre com mulheres casadas. Em que o protagonismo delas também, diante da sexualidade, muitas vezes é nulo. Porque formou-se, né, um tipo de relação, principalmente dentro dos casais heterossexuais, em que as mulheres têm, como sexo, uma obrigação ao seu marido. Sim. Então, muitas fazem sem ter vontade. Muitas fazem forçadas. E os homens sabem disso. Mas não se importam com isso, porque entendem que aquilo é da obrigação matrimonial. Agora, se caso, né, vamos dizer, aí a mulher fica com medo, né, aquela coisa, se você não der para o seu marido, ele vai procurar outra na rua. Sim. Filha, olha só, ele vai procurar, se ele gosta de procurar, se ele quer procurar, ele vai procurar. Você pode dar o dia todo para ele que ele vai procurar. Porque a novidade sempre vai ser interessante. Sempre vai estar na rua. Agora, Darlise, diante disso tudo que você trouxe aqui para a gente, você acredita, dentro do seu estudo enquanto, né, psicóloga, que a gente está no caminho de enfrentar isso, assim, porque teve uma reação, né, falando desse caso do Robinho propriamente, de outros também, porque antigamente falava assim, em briga de marido e mulher não se mete a colher. Hoje em dia já está diferente, você já, né,
você já vê que tem algumas pessoas que, dependendo da situação, denunciam ou não. Eu queria que você me falasse assim, como é que a gente pode lidar com isso, né? Porque a gente já está no meio do caminho, né? As coisas estão acontecendo e como que a gente pode entender isso enfim, daqui para frente, vamos dizer assim. Eu acho que a primeira coisa que nós precisamos fazer é não vitimizar pela segunda vez a mulher. A vítima, no caso. O que acontece, né? Quando o corpo da mulher é colocado como uma grande causa, né, a vulnerabilidade, quando ela é culpabilizada de alguma maneira, ela sofre um processo absurdo, assim, de choque, de traição, de desamparo. E isso leva muitas à revitimização sexual, tipo assim, continuarem se colocando, às vezes, numa situação de vulnerabilidade, sem força para reagir àquilo, tá? Entendi. Pode acontecer também dela começar a ter muitas depressões, muitos transtornos emocionais devido a esse fato. Ela poderá aderir uma vida mais promíscua, porque houve uma banalização completa daquilo, e aquilo tende, às vezes, de alguma maneira, a ser incorporado. Às vezes ela pode dar um sentido de reação a esse trauma, um sentido mais ativo. Quando ela procura os homens, ela pode estar se defendendo da ideia de novamente ser dominada e forçada. Então, muitas mulheres podem desenvolver uma conduta promíscua, não porque são promíscuas, mas é como se elas tivessem desenvolvido... Né? Uma reação. Sim, elas desenvolvem uma reação defensiva em que o controle sobre aquele trauma é justamente se colocando numa posição ativa na vida sexual. E à medida que ela se envolve não, né? Que ela transa com vários e se protegendo de novamente ser surpreendida por uma situação em que ela seja subjugada. Então, ela vai para o ato para não ficar na passiva novamente, porque aquilo é que foi traumático. Eu estou colocando isso muito claramente. Oi, olha só, travou um pouquinho. Retoma desse ponto aí que você estava falando da reação da mulher, da atitude. Depois que ela foi vítima, importante. Enfim, e que exatamente. Ela tem uma atitude que passa a ser... Então... Entendeu? Nós precisamos, enquanto sociedade, né, de verdade, acolhermos e apoiarmos todas as mulheres que venham denunciar, que sejam descobertas ou, enfim, que situação. Nós temos que tomar cuidado para não fazermos uma vitimização secundária, que é quando, além dela ter passado pelo trauma do estupro, ela o tempo inteiro, como é que eu vou dizer? Ela é desacreditada, ela é culpabilizada. Começam a encontrar 1000 justificativas como se isso fosse legitimar a atitude do agressor. Então, ela bebeu, ela estava drogada, ela estava com uma roupa muito curta, ela mandou nudes para mim, ela disse que queria... Tá, ela disse que queria quando? Muito antes. De repente você foi lá, surpreendeu e a estuprou. Então, isso não foi consentido por ela. Então, nós não podemos revitimizar, fazer com que essa pessoa passe por um segundo trauma, que é justamente da palavra dela, da dor dela, da vivência dela, não ser acreditada, não ser legitimada, sabe? Certo. E outra questão em que eu falei é que o que acontece quando a mulher passa por essa situação de vitimização secundária, né, em que ela é culpabilizada pelo que aconteceu. Ela pode desencadear vários transtornos emocionais, ela pode cair numa vida promíscua, e aí eu vou atar o que é isso. É quando muitas mulheres, elas, para se defenderem daquela dor, daquele trauma,
elas passam a ter uma ação ativa frente ao trauma. Portanto, elas passam a deliberadamente transar com muitos homens, mesmo sem se envolver com nenhum, né? Ela começa a não ter os cuidados que ela precisa ter para se proteger, né? Então ela começa a transar, assim, ela começa a ter relações muito promíscuas, porque é uma forma que ela tem de ação, né? De se encontrar numa posição ativa perante o trauma, e não mais sessão passiva, em que ela fora subjugada, tá? Eu coloco pessoas, quando verem situações assim, Oi? novamente, oi, parou Oi. muito? Não, só um pouquinho. Olha só, eu vou te tirar aqui um pouquinho só e vou te chamar de novo, para ver se volta aqui Tá melhor o seu bom, sinal. Tá? Fica aí, tá. peraí. Peraí, gente, vocês já sabem, ao vivo é assim mesmo. Vamos lá, vou reconectar aqui a nossa convidada. Gente, quem está entrando aí, quem está participando, podem mandar perguntas, observações. Opa, voltou? Opa, voltou. Voltou? É, tá travando, Lucídio, tá travando um pouquinho, mas faz parte, ela já voltou. Darlise, aí retoma um Ah, pouquinho aí dessa parte que você estava falando, né? Do secundário, né? isso, Vitimização dessa secundária. vitimização secundária, que é quando Isso, culpabiliza a vítima, e aí então ela pode cair, né, numa vida mais promíscua, ela pode ter vários outros transtornos, enfim, e aí começa uma série de problemas. Vai depender e só também, né, ajuda da psicológica, personalidade. né? Só ajuda psicológica, né, o Darlise? Sim, Terapia, sim, né? sim, sim, muita ajuda psicológica, porque são danos irreparáveis, né? Então, fazer uma reconstrução dessa mulher, no sentido dela poder. Porque o que acontece numa situação de estupro? Ela perde o senso de identidade dela. Sim. Isso é muito sério. Ela pode perder o senso de identidade. É É como se profundo, né, houvesse. Darlise? É claro que é a violação do Muito corpo, não do é corpo. simplesmente uma violação do corpo, é a violação do corpo, a violação da sua autonomia, é a violação do seu sentido de que o corpo é seu, que você se pertence. É violação da subjetividade dessa mulher, de todos os seus pensamentos, tudo que ela tem de pensamentos, de sentimentos em relação às coisas, à vida, a ela própria. Então, essa Perfeito. mulher muitas vezes perde esse senso de identidade, além de uma autoestima, né, no chão. Então, ela precisa realmente da psicoterapia para que ela possa, né, se rever, se resgatar ou se Resgatar. reconstruir. Eu digo até Uhum. isso. Algumas podem conseguir se resgatar, outras é como se elas tivessem sido tão dilaceradas que elas terão que se reconstruir. É um outro sentido, né, que acaba sendo trabalhado na psicoterapia para que ela possa encontrar formas de lidar com aquilo, né, com uma dor que sempre vai visitá-la a cada lembrança, né? Nossa, é bem forte, né, Darlise? Realmente a gente precisa falar de fato mais disso. E eu queria que você entrasse um pouquinho agora do outro lado. Você falou do papel da vítima, né, do que pode acontecer, do que provoca. Eu queria que você falasse um pouco da nessa causa. Como é que fica isso, Darlise? Como é que você tem visto isso? Porque é diante de tudo que você falou, né? De toda a sociedade machista, de todo o patriarcado, enfim, a gente tem uma cultura que acaba levando, né, a esse tipo de comportamento. Mas estamos em 2021, outro século, outro momento, outro mundo, que não cabe mais, né? Não dá mais para manter essa postura. Então, como é que você poderia dizer isso em relação a nós, né, homens, de alguma forma, em geral, É, para pensar eu, nesse sentido? sim, o que eu posso dizer aos homens sobre isso é que eles precisam ter a coragem de questionar esse conceito de masculinidade atualmente. Eles têm que ter essa coragem de questionar. E eles precisam ter a coragem também
de questionar o machismo e os danos que causam em suas próprias vidas. Porque são os homens que morrem mais. Que é o dano para os dois lados, porém, né? São Danos os homens lados, que né? matam, são os homens que matam mais os próprios homens. Sim, sim. São sim. os homens que matam os homens, são homens que matam as mulheres e são homens que violam crianças. São homens que estupram outros homens na cadeia, são homens que matam outros homens, são homens que matam, estupram e matam mulheres, e são homens que violam crianças. A regra é essa. É essa. Então, existe uma coisa muito grave no sentido de masculinidade na nossa sociedade. E isso só vai ser combatido e renovado quando os próprios homens começarem a se questionar e a fazer críticas em relação ao comportamento de tantos outros. Poderem renovar em si e poderem chegar para o amiguinho para parar com esse corporativismo, com essa fraternidade perversa, porque, por exemplo, no estupro coletivo, não houve um que, de repente, falasse, cara, não faz isso. Não faz isso. Não teve um, sabe? Sem falar que eu não sei nem se tinham outros que sabiam, não estavam participando, mas sabiam, não sei. Sim, mas a gente sabe. E depois o clube... Ficam complacentes, né? Acaba ficando complacente. E depois o clube acolhe. E depois parte da sociedade defende, acolhe, sabe? Quer dizer que o cara é o pobrezinho que está sendo vitimizado aí, sabe? Então, assim, se isso não é a ideia de masculinidade, né, que foi incorporada e que está sendo reproduzida até hoje, onde o objetivo é a subjugação e o consumo da mulher, é isso. E aqueles que se diferenciam, aqueles que não concordam, precisam ter a coragem de ir contra os seus pares, precisam ter a coragem de defender mulheres que estejam em situações de risco, precisam ter a coragem... Nesse caso poderia ser assim, né, Darlise? Nesse caso, poderia, do Robinho, por exemplo, se tivesse tido alguma com essa ação, um deles não teria chegado a tanto, né? Exatamente. E eu sei que existem homens que têm boas ações assim. Eu sei que sim. Eu sei que sim. Né? Eu acho que da mesma forma que nós, mulheres, já passamos por várias situações de assédios, eu também já tive a oportunidade de passar por situações em que, de repente, um outro cara que chegou no outro e falou assim, cara, você não vai falar mais isso, você não vai fazer isso. Entendeu? Agora... esses homens precisam se multiplicar. É isso que precisa contagiar, porque a cultura ela vai se reproduzindo ou a gente vai fundando, né, uma nova produção. E são essas diferenciações em que vai, né, contagiando tantos outros que às vezes não têm coragem de ir contra o sistema, né? Mas quando vai contagiando muitos outros, o grupo pega a coragem. E aí quando você vê, outros homens estão sendo antimachistas. Então, a gente precisa entender que, o cara precisa entender que se ele deixar de ser machista, né? Se ele rever esse tipo de masculinidade, né? Que hoje em dia se fala tóxica. E eu digo que muitas vezes é assassina, sabe? Né? Então, assim... Se mata, né, Darlise? Tem que ter coragem para... Exato, porque tem que ter coragem para rever isso e dizer, cara, isso não é ser homem, na minha concepção. Para ter uma mulher, eu não preciso subjugá-la, porque eu tenho valores. Certo. Porque, assim, que tipo de homem é esse, cara, que subjuga mulheres? Sabe? Que tipo de homem é esse? Entendeu? Claro. Então, assim... Não, só para não perder aqui, tem uma pergunta aqui do internauta, perguntando, e dentro de um pouco disso do que você está falando, ele pergunta assim, o Vavá de São Paulo,
seria o machismo o pai de todos os outros tipos de opressões? E isso eu poderia até acrescentar, tanto em relação a homens e mulheres, enfim, a toda a sociedade, porque a gente Sim, tem esse traço sim, machista? sim, Fala um sim. pouco disso. O machismo é o grande responsável, tanto que nós temos homossexuais sendo agredidos, violentados e mortos todos os dias, né? Certo, O certo. machismo, porque o machismo ele é perverso. O machismo é E, perverso. Porque o sim, sim. machismo ele se coloca numa posição de total, absoluto poder, inquestionável poder, sabe? E objetifica, coisifica tudo que não for ele. Tudo vai Uhum. ser, né, a mulher, vamos dizer, a mulher, os seus pares, de acordo com o que lhe convém, né? Isso. Mas o Vira tudo machista, custo, né? ele vai, por Vira tudo exemplo, custo. um homossexual, ele vai objetificar. Ele não vai ver um ser humano ali. É isso que eu estou falando, sabe? É Certo. perverso por isso. Certo. E a ponto de, então vamos dar um corretivo. No caso das mulheres, o corretivo é o estupro. No caso dos homossexuais, é a pancadaria É, mesmo, é a surra até a sim, morte, né? sim, sim. Então, o machista, ele tem concepções de mégalos de extremo domínio, em que se não rezar a Bíblia dele, a cartilha dele, ele simplesmente aniquila aquela pessoa, seja subjetivamente, seja literalmente. Esse Por quê? machismo que Porque tem a ver com eles conservadorismo, né? Que tem a ver com muito, muito muito, a né? ver com conservadorismo. Agora, é claro, existem homens que têm graus e graus de machismo, vamos dizer, alguns que todos nós, por pertencermos a essa cultura, temos um traço ou outro machista, até que a gente se dê conta e possa estar modificando aquilo. Então, Entendi. existem vários níveis, existem homens que são machistas, mas são terminantemente contra esse tipo de atitude do Robinho e do grupo e etc. Mas eu estou falando aqui sobre o machismo enquanto sistema social, Certo, né? Enquanto certo. o sistema que se colocou dentro da nossa cultura. Então, o machismo é isso. Ele é a supremacia, o absolutismo completo, né? Em que ele se coloca com um grande poder sobre todas as decisões do mundo, da vida, né? Está na política, está nas grandes instituições, está na ordem familiar e social. E ele se coloca nesse sentido, e com isso a mulher ela precisa ser colocada no lugar de objeto para atender a isso. Então, Esse tem que ter essa machismo. coragem mesmo para ficar revisitando isso e perceber, cara, eu não quero ser isso, e eu posso ser diferente sem perder a masculinidade. Só para fechar, precisamos dissociar o conceito de masculinidade, virilidade, com o conceito de dominação, subjugação e consumo da mulher. Perfeito. Esse machismo tem a ver com a impunidade, na sua opinião? A questão da legislação de muitos casos não serem realmente punidos, aí trazendo para uma realidade no Brasil. Você já conseguiu, de Sim, alguma forma, fazer sim, essa conexão? sim, Me sim, fala disso. sim, sim. E a grande prova é a tentativa de estarem trazendo, né, o Robinho para cumprir pena aqui. Isso, para mim, é para ele não cumprir pena. Vão afrouxar, duvido que esse cara fique preso no Brasil. Não vai Então, ficar o preso, muito machismo, difícil. ele propõe uma fraternidade entre os homens, cúmplice e conivente, né, de tudo de ruim, sabe? Então, é isso. E a lei, ela, muitas vezes, né, algumas autoridades jurídicas acabam cedendo a esse braço machista. E quando está associado ao poder econômico, Piorou. porque se for lá o pobrezinho lá da comunidade, sabe? Tanto fez como tanto faz, claro. Então, eu acho que existe o machismo ali, claro que ao olhar para a mulher não se sensibiliza, porém, existe algo que é corruptível, que é o interesse do poder econômico, né? O cara é rico, o cara, né, etc e tal, então vai ter vantagens. Todas as partes vão ganhar, menos a mulher, né? Então Claro. é isso. Então existe a questão que é do poder econômico, né, que dentro do nosso país, infelizmente, corrompe muitas vezes alguns técnicos da justiça,
E o machismo, porque já rola essa intimidade, essa fraternidade, né? Intimidade no sentido assim, dos interesses. Essa Claro. fraternidade, porque não olha para a mulher no sentido humano, né? Real que ela é. É isso, o machismo que não olha para a mulher. E o poder econômico é o que faz, de fato, corromper em situações a justiça também. Agora, Darlise, também tem a questão, assim, eu não sei se eu estou falando errado, se eu falar você me corrige, de casos, por exemplo, no Brasil, que as mulheres, quando são vítimas desse tipo de violência, não receberem o tratamento, né, o acolhimento, né, para aquilo. Também acho que a gente podia falar um pouco sobre isso, né? Existe essa Exatamente, dificuldade no Brasil, não tem? exatamente. Existe essa dificuldade e as pessoas não, elas realmente, elas não são bem preparadas para receber a mulher. Eu sou da opinião de que todas as delegacias tinham que ser fortemente treinadas para isso, né? Eu acho que a ideia da delegacia da mulher é uma boa ideia, mas às vezes fica longe, às vezes é complicado, enfim, mulheres pobres, então, às vezes não têm dinheiro de passagem, enfim, uma série de coisas que acontece. Então, eu acho que todas as delegacias tinham que ser treinadas para isso, um atendimento específico para a mulher. Mas eu vou mais adiante como uma crítica às leis brasileiras. Pois não. Eu vou mais adiante, eu preciso falar isso antes de À esquecer. vontade, à vontade. Eu acho o seguinte, na nossa cultura, né, a nossa cultura tem uma estatística altíssima de violências contra as mulheres e de feminicídio. Está enraizado a cultura do estupro. Nós precisamos de medidas muito mais sérias. Eu daria a ideia, olha eu acho que qualquer crime contra a mulher tem que ter uma pena muito mais forte. Só assim, iniciando por aí, é que os caras vão começar a nos respeitar. Por quê? Se nós estamos de carro, paramos diante do sinal, o cara vai escolher, se ele puder ver a mulher para ele assaltar, porque ele julga que ela é mais frágil, mais vulnerável, que vai ser mais tranquilo assaltá-la do que assaltar um homem. Claro. Então, Claro. nós estamos sempre em situações de risco. Uhum. É um risco Sempre. ser mulher, né? Então, risco. é um risco ser mulher o tempo inteiro. É impressionante. Porque se o cara tiver que assaltar alguém no sinal, ele vai ver se encontra uma mulher. Sabe? Então, assim, esse é um exemplo máximo. Agora, de tantas e tantas outras coisas em que as mulheres estão sempre tendo os prejuízos e etc. Então, para mudar isso, qualquer crime contra a mulher tinha que ter pena dobrada, triplicada. Sim, sim. Pelo sim. menos nos retiraria de determinados alvos. Essa é uma forma de proteção às mulheres. Porque, vamos lá, não existe nesses casos das mulheres comportamento de risco, não. O que existe é uma masculinidade de risco. Gostei dessa. Entendeu? Isso É mesmo. isso que existe. Porque, Que tem que ser mudado, né? Que se não eu pode estou de continuar dessa carro, forma. se eu estou de carro, né, e resolvo chegar, ir para casa 1, 2 da manhã, e etc., sabe? Pelo amor de Deus, não tem que ter, eu que tenho que estar em segurança, não é? É o Então, contrário, e assim, não o contrário. essas distorções, né? Essas distorções que ocorrem, então acho que tem que iniciar por aí. A lei tem que ser muito mais dura, mas isso com relação a qualquer crime contra a mulher. Ela já vai ser colocada sob um maior sistema de proteção desde aí, e o cara vai saber que não somos mais as vulneráveis nesse sentido. É igual a questão E outra da questão, pensão, né, da Lívia? Só rapidinho, a questão da pensão alimentícia, né? Que hoje no Brasil, se não exatamente, pagou, quer dizer, tem que ter alguma lei exatamente, enérgica, né? Era só para fazer tem que ter. essa ligação. Exatamente. Uma outra questão é que esses caras, quando vão para a cadeia ou quando pegam uma pena relativa, etc., esses caras têm que ter um acompanhamento, uma reeducação.
Duas coisas diferentes. Um acompanhamento assim, psicológico, né? Porque vamos ver quem é esse indivíduo, né? E também o acesso a uma outra formação sociocultural. Porque confiná-lo num espaço, né, em que ele vai cada vez mais produzir a perversão, ele vai sair monstro. E isso não interessa. Ninguém quer isso. Imagina, eu não sei quem é esse cara, eu não sei qual é a história dele, o que ele passou na vida, a educação que ele teve. Vamos lá, né? Ele vai cumprir a pena dele, uma pena que vai ser uma pena forte, porque ele vai estar sob privação da liberdade. Eu acho que não tem pena pior do que essa, né? E, ao mesmo tempo, ele vai estar sendo, assim, tratado, né? Se for algo também de ordens emocionais, etc. e tal, e ele precisa passar por uma reeducação socioeducacional. Emocional, né? Exatamente. Emocional. Ô, Darlise, o nosso tempo está quase acabando, por incrível que pareça, porque mentira. a nossa live Ai, não, mas olha peraí. Não, calma. Tem bastante coisa para você falar, mas eu quero falar o seguinte, deixa eu só ler aqui um pouquinho dos comentários do pessoal. A Rosemary está falando que a mulher é desrespeitada até na delegacia quando vai prestar queixa. Muitas são tratadas com ironia. Sim. Aí que ocorre esse processo que eu te falei da vitimização secundária. Porque a mulher tem que se ter ainda com isso, além dela ter sido colocada, violada em toda a sua autonomia e senso de além do corpo, né? Claro. Ela chega na delegacia, ela é desacreditada, ela cai num desamparo absurdo, numa solidão atroz, numa dor, porque ela está dilacerada. E não tem um acolhimento, demais. Né? Não tem. E aí, o que acontece? Sabe? Pode acontecer o pior com ela, né? Ela pode, enfim, desenvolver vários outros sintomas de extremo sofrimento psíquico. Então, a gente tem que mudar. Agora, a gente tem que pressionar, sabe? Claro. A gente tem que pressionar, mas eu acho que, acima de tudo, nós precisamos, ainda que muitas mulheres precisem também rever o machismo em si, mas nós precisamos apostar nas mulheres, nesses lugares também, né, de trabalho. Precisamos apostar em mais mulheres, né? Exatamente. Mais mulheres, né? Darlise, eu vou deixar o tempo agora para você falar o que eu não tenha perguntado, o que você considera importante, relevante. Pode falar à vontade, que dá tempo. A gente está com 52. Só para você saber. E sobre o tema, sobre cultura do estupro, o que eu não perguntei que você gostaria de falar, de deixar aqui como mensagem para a nossa audiência que está assistindo a gente? Bom, vou tentar ser... Eu falei sobre uma rigidez maior das leis e todo um senso socioeducacional dentro da cadeia, né? E eu quero falar também de políticas sociais e políticas culturais em que possa estar levando uma mensagem tanto a crianças quanto à juventude, a todas as pessoas, né, de maior respeito às mulheres. Isso é fundamental. Quero também falar sobre a necessidade da educação sexual antimachista dentro das escolas, é óbvio. Então, a educação sexual é a forma que nós temos de chegar para aquela criança, aquele menino, aquela menina, e ensiná-los a se respeitarem acima de tudo, sabe? Porque o que nós vemos hoje é que os homens não entendem bem o que é e o que não é consentimento. Sim. E alguns nem sabem, né? Não sabem. E alguns também não sabem o que é sexo, né? Então, é importante que a escola possa ter, né, essa possibilidade de poder estar implementando a educação sexual nas escolas. Quando a questão religiosa toma a frente de questões assim, nós estamos assim, numa grande ameaça à própria democracia e a gente está numa grande ameaça de ficar reproduzindo uma cultura conservadora, que é a cultura machista. Então, nós já vimos que o machismo é um dos braços responsáveis por essa cultura do estupro que hoje vigora na nossa sociedade. Para os homens,
eu vou pedir muito que eles realmente revisitem essa ideia de masculinidade e que possam ter a coragem, né, de elaborar mudanças em si, mas também de intervir em situações em que eles possam ver situações machistas de exploração, de subjugação, de domínio, enfim, que eles tenham essa coragem. E as mulheres, né, que, por favor, que possam cada vez mais apoiar umas às outras, que possam cada vez mais defender, que possam ter a coragem de falar mal, sim, do cara que faz isso, do machista, sabe, daquele cara que não aprendeu o que de fato é respeito às mulheres. As mulheres precisam se impor, elas precisam realmente fazer valer esse direito de total protagonismo, de serem senhoras de suas vidas, senhoras de si, senhoras dos seus corpos. Elas precisam ter esse empoderamento. Ela precisa saber que a sexualidade é dela, que o corpo é dela de verdade. Sendo casada ou não, não é moeda de troca. Não é moeda de troca. É seu corpo. E é muito de você, é tudo de você, né? É o teu sentimento, é o teu senso de identidade. Então, que as mulheres também possam rever a feminilidade. O que é esse ser mulher para cada uma? E prestar atenção se esse ser mulher que te passaram não te coloca também numa posição objetal frente ao homem. Para que você possa se desfazer disso, para que você possa desconstruir e reconstruir. Porque o que nós vemos hoje são muitas mulheres sofridas, mas ainda passivas e subservientes a essa objetificação. Então, somente nós próprias, segurando uma nas mãos das outras, porém, nós temos que nos colocar, nós temos que nos impor em todos os nossos direitos, desde o nosso corpo aos direitos civis. Sempre. Então, apoiem mulheres que defendem outras mulheres. Apoiem o movimento feminista, ainda que tenham várias vertentes que às vezes entram em conflito, mas a base única é justamente acabar com essa relação objetal, é sermos respeitadas e termos os nossos direitos dignamente respeitados também. É essa a base, entendeu? E que a gente possa, nessa convivência, cada vez mais ir multiplicando essas ideias, para que a gente possa estar se renovando. E é isso. E lutar por todas as frentes, né? Assim, entre nós, dentro das escolas. Agora vem as eleições aí, prestem atenção naquilo que as candidatas estão propondo, porque eu só vejo mulheres em benefício de outras. E os homens parem com a desculpa do lugar de fala. O lugar de fala é apenas em relação ao feminismo. Somente nós, sim, falamos, explicamos, vivemos, sabemos e podemos ensinar alguém sobre o feminismo. Agora, o que vocês podem fazer... Exatamente. Agora, o que vocês podem fazer é se colocarem no lugar de fala antimachista. O que vocês podem ter a coragem de fazer agora é se colocarem no lugar de fala e de ação de homens que são contra a esse nível de perversão que é a objetificação da mulher. Eu peço que os bons homens se coloquem, tenham essa coragem, defender mulheres e intervir mesmo entre seus pares. E é isso. Darlise, muito, muito, muito obrigado pela sua contribuição aqui com o canal, tá? Mais uma vez, foi uma aula aqui pra gente. Imagina, obrigada. Vai ficar pra gente, pro pessoal, quem não viu agora, ver depois, e pra gente estar sempre levantando essa discussão, e me coloco também, mais uma vez, à sua disposição, e de outras também. O canal tá sempre aberto pra gente trocar aqui, e tem muito trabalho pela frente, tem muito debate, mas vamos juntos, muita coisa a trabalhar. Tá acabando ao mesmo tempo. Obrigada, boa noite. Um beijo, boa noite a todos. A todo mundo, obrigado pelas mensagens, gente. Valeu, até mais. Tchau, Fiquem bem, cuidem-se. Atenção aí, respeito às mulheres já.
E a todos nós. Um abraço. Tchau, Darlise. Beijo.